Queridos amigos, precisamos da ajuda de todos. Nossa obra já está indo para o segundo piso. Isso é maravilhoso. Mais um ponto de luz na Barra da Tijuca, que por meio de diversas frentes de trabalho levará consolo e esclarecimento a tantos corações necessitados de Jesus. Vamos falar de alguns trabalhos que a nossa casa oferece. Os cursos que ensinam a doutrina espírita e, com isso, ajudam a entender o porquê da vida. A evangelização de crianças e jovens, orientando-os sob a luz dos ensinamentos de Jesus. Atendimento a idosos e gestantes. Apoio escolar. Trabalho com irmãos de rua. Eles são acolhidos, orientados por meio de palestras, tomam banho, cortam cabelo e fazem a barba e almoçam também. Socorro a irmãos com qualquer tipo de dependência, levando ajuda, consolo e carinho. Apoio de médicos e dentistas, que além de orientação, muitos oferecem atendimento em seus consultórios. O SEMA atua também em 2 comunidades carentes, assistindo mais de 300 famílias. Tudo isso e muito mais o SEMA oferece há 28 anos, levando conhecimento, consolo e esperança de um mundo melhor. Nossa eterna gratidão. Que Jesus abençoe a todos. Quando nós chegamos ao SEMA, a irmã Maria Angélica nos abraça. Então eu quero dar também o meu abraço a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e dizer que o nosso sentimento, meu e da Graça, minha companheira de trabalho, minha amiga de muitos anos, é gratidão. Somos profundamente gratas a esta casa que deu origem a esse nosso trabalho, profundamente gratas à espiritualidade que nos assistiu, que nos sustentou e que permitiu que hoje nós estivéssemos aqui conversando com vocês. A história dessa história começou em 2009, quando, numa palestra, estávamos também nós duas aqui na mesa, a Vera, presidente da casa, dirigindo, e ela fez uma pergunta a respeito de história, e daí surgiu o convite, que foi assim, quase que, sabe, uma convocação por parte da Vera, para que nós organizássemos um curso contextualizando o espiritismo, ligando a doutrina aos fatos históricos, e nós aceitamos o desafio, muito preocupadas, morrendo de medo, mas pusemos a mão na charrua, quer dizer, no computador, e fomos em frente. Então, daí surgiu um curso, e como as pessoas queriam ter uma fonte de estudos em desdobramento, surgiu então o nosso primeiro livrinho, que é esse aqui, a história que está aqui, o primeiro, antigo e medieval, seguido de um segundo volume de Idade Moderna, e o que nós vamos apresentar hoje, que é o volume 3 de História Contemporânea. É importante nós percebermos que eu fico tão feliz quando eu consigo acertar esse negócio. Então, o terceiro volume é a história contemporânea, que já precisa quase de uma nova nomenclatura, não é? Porque começa com a Revolução Industrial, Revolução Francesa, chega aos dias atuais, mas só que a velocidade das transformações é tal que eu acho que já tem que ser a história da era atômica. Atômica, eu tenho até medo da palavra, na atual conjuntura, a gente não gosta nem de falar em atômico, porque pode dar ideia de guerra, enfim. Mas a história é muito voraz. E os gregos tinham
uma musa, eram 7 musas, e a da história chamava-se Clio. Clio era então a musa da história. E os historiadores costumam dizer que a túnica de Clio é um tecido sem costuras. Por quê? Porque a história vai sendo construída, vai sendo tramada sem interrupções. Então, quando nós colocamos volume 1, História Antiga e Medieval, que começa lá na pré-história e vai até o final da Idade Média, depois, Idade Moderna, as grandes navegações, e Idade Contemporânea, parece que a gente fatia, né, a história, secciona. Essa nomenclatura foi dada apenas para efeito didático, mas a história é uma túnica sem costuras. Muitas vezes, a consequência de um acontecimento vai ser a causa de outro. Então, as coisas vão se entrelaçando, os fatos vão se desdobrando, e nós saímos das cavernas e chegamos aqui a essa tecnologia que nós estamos vendo. Ivone Pereira nos deu um alento muito grande. Dona Ivone Pereira, médium, né, extraordinária, que todos os espíritas conhecem, e ela tem uma observação no livro A Mediunidade Serena. Ela diz: o espírita precisa conhecer um pouco de história a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, pois em todas as civilizações deste mundo existiram os rastros da comunicação dos espíritos e dos princípios divinos. Então, Dona Ivone Pereira, uma autoridade em doutrina espírita, diz que é importante que os espíritas conheçam um pouco de história, porque nós, quando fazemos a ponte, fazemos o link entre os fatos que sucedem no plano material, nós vamos ver que eles não existem sem um planejamento primeiro no plano espiritual. Então, como que os cordéis fossem acionados, não é, pelo plano espiritual, e aqui a resposta a tudo que a espiritualidade planeja no seu entender que nós precisamos vivenciar. No Livro dos Espíritos, na questão 650, Kardec pergunta: origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? E os Espíritos respondem: do sentimento inato como da existência de Deus. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Então, a palavra de ordem para os primeiros espíritos, aqueles que estavam iniciando a sua jornada no planeta, era medo. Um gigante da alma que assombrava aqueles primeiros seres em luta para vencer a natureza, né, uma natureza inóspita, pouquíssima tecnologia, né, rudimentar mesmo, mas o sentimento da existência de um ser superior, a quem ele devia reverência, fez com que o ser humano começasse a construir monumentos, começasse a oferecer sacrifícios a esses seres que faziam com que o sol todas as manhãs nascesse e todas as tardes se pusesse. Então, essa força superior, ou essas forças, foram adoradas desde os tempos primitivos. Aí está um exemplo de um dolmen, né, pré-histórico, como se fosse um templo primitivo. E o homem, na sua caminhada, começou a questionar, a procurar saber, né, como, por quê? Quem faz as coisas? Quando? Quando isso é feito? Por que as coisas acontecem? E surge o pensamento organizado na medida em que aqueles espíritos vão desenvolvendo o uso da sua inteligência, do seu raciocínio,
o uso, inclusive, do livre-arbítrio, fazendo as suas escolhas. Não sabendo explicar racionalmente como as coisas se passavam, surgem então os mitos. Os mitos que tentam explicar o mundo. A mitologia grega, quem não conhece, mas todo mundo já ouviu falar, né? É riquíssima, é belíssima, e todos os povos primitivos têm a sua mitologia. E nessa mitologia, nós vamos observar essa coincidência, entre aspas, de aspectos que surgem em diversos povos que não tinham praticamente nenhuma relação próxima, mas que apresentam o mesmo tipo de pensamento. Então, primeiro, a ideia do caos, não é? Então, Herculano Pires também nos socorre, dizendo que a mitologia para o espiritismo é uma prova da participação dos espíritos na história, ao mesmo tempo que uma poderosa fonte de esclarecimento dos problemas religiosos. Então, vejam como Ivone Pereira, né, Herculano Pires, quer dizer, médiuns, historiadores, pessoas de gabarito, mostram o quanto é importante esse conhecimento histórico, né? Então, nesses mitos, nós vamos ver que a ideia do caos, o caos é aquela desorganização, mas trazendo em si os germes de que alguma coisa poderia surgir. O nada é o que precede a criação. A escuridão é o medo, é o desconhecido. A água não tem forma, por isso que o caos é representado pela água. A água aqui, nesse copo, ela toma a forma do copo. Da jarra, ela tem a forma da jarra. Então, o universo para o homem primitivo estava em caos, estava em confusão, e ele representa com a água. E o pensamento, que é de uma importância extraordinária, porque nós sabemos que tudo começa primeiro no plano mental. Então, diversas civilizações que estão assinaladas ali naquele mapa, né? O Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, chegando a longínqua China, índios americanos, os incas no Peru, têm mitos muito semelhantes. Esses mitos todos falam em caos, no nada, na escuridão, na água, no pensamento. Aí, por quê? Qual seria o fenômeno que faz com que essas coisas tenham acontecido? Nós, como espíritas, vamos compreender que o espírito reencarna muitas vezes em diversas épocas, em diversos lugares, e que fica marcado na consciência que nós temos enquanto espíritos os fatos que eles vivenciaram. Então levam para outros grupos, para outros lugares, aquele conhecimento. É por isso que os mitos coincidem, né? Aí são analisados por Freud, por Jung, é inconsciente coletivo, são arquétipos. Na realidade, são vivências que os espíritos tiveram, incorporaram, né, na sua essência, e à medida em que eles vão mudando, reencarnando em outros lugares e outras épocas, eles vão levando esses conhecimentos. Então, o homem, temente a Deus, continua, né, a sua jornada a caminho da luz, e essa jornada começa a ser registrada por escrito na antiguidade. E os historiadores costumam perguntar quais as causas que levaram ao aparecimento das civilizações. Por que a civilização começou, saíram da pré-história? Como é que foi isso? Porque certas civilizações se desenvolveram mais do que outras. Mistérios, os historiadores não sabem explicar, mas aí nós nos socorremos da nossa doutrina, que nos mostra que nós não temos habitado apenas o planeta Terra, apenas o nosso planeta azul. Então,
a espiritualidade, através das informações que nós recebemos, nos informam que a civilização surgiu devido a uma grande migração de espíritos de um orbe, de um planeta, que girava em torno de uma estrela chamada Capela. Então, no livro Os Exilados da Capela, nós vamos aprender que espíritos deste mundo que tinham alcançado um grande desenvolvimento intelectual, moralmente eles estavam ainda muito rudes, voltados para o mal, e como chance de resgate, eles foram então, quando o seu planeta tinha evoluído e eles não acompanharam a evolução moral, foram então desviados para a Terra para fazer com que a Terra evoluísse. Então eles vêm encarnar no planeta Terra e possibilitar àqueles seres primitivos o conhecimento de técnicas que eles traziam e que os homens do Neolítico, lá pré-históricos, não conheciam. Se vocês pararem para pensar como é que os egípcios conseguiam fazer as pirâmides, aí tem um monte de teoria, mas se a gente pensar que os capelinos tinham uma força mental que conseguia modificar fluidos, mas eu vou deixar o suspense no primeiro volume, porque não dá para a gente falar tudo, né? Aí eu vou fazer uma merchandising. Mas muito bem, a túnica de Clio continuou sendo tecida, civilizações ocorreram no Oriente, no Ocidente a brilhante civilização grega, até chegarmos a Roma. O Senado e o povo romano, o escudo de Roma, com a águia dourada, né? Ali colocando suas garras em todo o mundo conhecido, ali em torno do Mediterrâneo, tudo que está em verde pertencia ao Império Romano, inclusive a Palestina. E nessa Palestina vai nascer aquele que veio mudar os destinos do mundo. Jesus nasce em pleno domínio, em plena expansão do Império Romano, chegando como um bálsamo para acalmar, para harmonizar, para cicatrizar as dores. E, evidentemente, com isso criou inimigos, e nós sabemos que o fim da história não terminou com a crucificação. Pelo contrário, começou. O que os romanos poderosos acharam que tinham matado, quer dizer, um corpo humano de Jesus, mas as ideias do Cristo universal, do Cristo cósmico, permanecem e estão até hoje atuando no planeta, porque nós sabemos que ele foi o construtor do planeta Terra e está no leme, essa nossa barca não está à deriva. A túnica de Clio continuou sendo trançada, tecida, e entramos num período em que a fé distorcida, fé cristã distorcida, vai impedir que o raciocínio, que a razão comande a vida humana, né? Então, nós temos como símbolo de poder a mitra papal. Então, são os papas poderosíssimos que determinam os acontecimentos políticos dentro do mundo medieval, distorcendo a mensagem do Cristo, né? E perderam de vista o que Jesus trouxera ao mundo e recaíram sobre a obscuridade. A simples religião do amor foi asfixiada pela fumaça das fogueiras. Pensou diferente, ousou externar este pensamento, herege, feiticeira, fogueira. Então foi a idade que alguns chamam de idade das trevas. Mas nós não vamos esquecer que, mesmo diante de todo o terror da Idade Média, houve luzes como Francisco de Assis, como Antônio de Pádua, pensadores, filósofos medievais
que a luta da luz contra a treva é permanente. Quer dizer, até o contrário, é a treva que tenta abafar a luz, mas a treva nem existe. O que existe é a falta de luz, né? Acender um fósforo acaba a escuridão, ela não existe, né? Então, o longo período de sombras invadiu os departamentos da atividade humana. Crimes tenebrosos foram perpetrados ao pé dos altares em nome daquele que é amor, perdão e misericórdia. A instituição sinistra da Igreja ia cobrir a estrada evolutiva do homem com um sudário de trevas espessas. São palavras de Emmanuel em A Caminho da Luz, que é um livro imperdível também, psicografada pelo Chico Xavier. A túnica de Clio continuou sendo tecida, não na velocidade que eu estou falando, porque a gente está comentando sobre milênios e milênios e milênios de história em 20 minutos. Então, é complicado. Mas é por isso que surgiu o livro, que aí com o livro, lê com calma, né? Então, a gente chega a um outro momento, que é a Idade Moderna, em que se inverte aquele binômio. Agora é a razão que luta contra a fé deturpada, né? E é o momento em que sábios pensadores se reúnem, em que há a explosão da sensibilidade humana com o Renascimento. Nós temos ali a Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci, e é o momento em que cambistas, em que o dinheiro começa a se tornar o móvel do mundo, não mais a terra como era na época feudal. Aí entramos no segundo volume, Idade Moderna. E temos uma frase de Galileu que fecha muito bem isso. Não me sinto obrigada a acreditar que o mesmo Deus que nos dotou de sentidos, razão e intelecto pretenda que não os usemos. Todo mundo conhece a história do sábio Galileu, que foi obrigado, para não ser queimado pela Inquisição, a voltar atrás nas suas descobertas, quando ele disse que a Terra é que se movia em torno do Sol, e não ao contrário. Mas é muito interessante que Galileu se diz disso, mas na hora que ele saiu do tribunal, ele falou, a Terra é fixa. Ele falou baixinho, mas se move. Manteve a sua ideia. E ainda dentro desse pensamento questionador sobre os abusos da Igreja, nós vamos ver uma verdadeira rebelião, que foi a Reforma Protestante, aqui tendo primeiro a imagem de Jean Hus, foi uma das encarnações de Allan Kardec, né, acho que a maioria sabe, e o monge Martim Lutero, colocando as suas teses contrárias aos dogmas católicos, e foi perseguido e tal. Então, Emílio Miranda diz: os historiógrafos pensam que são os acontecimentos ou as épocas que suscitam os homens, quando, ao contrário, os homens já renascem espiritualmente programados para suscitar, de um modo geral, os acontecimentos, dar forma e conteúdo a uma época. Não é por acaso que Lutero lidera o movimento da reforma. Então, tudo isso acontecendo, a túnica de Clio continuando a ser tecida, agora pela minha amiga Graça. Então, amigos, eles não tinham certeza, mas tinham suspeitas. Isso está citado lá em Camões, novos rumos, novas rotas. Nós vamos começar a falar de um momento muito importante dentro da Idade Moderna, que foram as grandes navegações. Novos rumos, novas rotas, novas regiões, novas pessoas, novos produtos, novos relacionamentos. E tudo isso não aconteceu, na verdade, de uma forma assim acidental. Pelo contrário, a partir do momento que o espírito encarnado no corpo físico já vinha realizando uma série de conquistas, uma série de realizações, todo esse resultado do conhecimento acaba se transformando na ampliação dos horizontes, sobretudo territoriais.
Então, nós vamos ver, né, os séculos XV e XVI marcados por esses fatos históricos tão importantes. O homem deu asas à imaginação, criou, ousou e conquistou novos horizontes. Só que nessa conquista houve aquele embate entre a fé e a espada. Por isso, não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus e Mamon trabalharam lado a lado no início da exploração. Era a espada como domínio e era a fé como sustentação. Como nós sabemos que cada um de nós coloca em prática aquilo que tem dentro do seu interior, ou movido para alguma coisa externa, sabemos também que a cada um as suas obras. Então, falar das grandes navegações, falar das grandes descobertas, me arremete também ao poeta Fernando Pessoa, que disse num dos seus poemas: ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Né? Quem quiser passar do bojador, há de conhecer a dor. Mas tudo vale a pena se a alma não é pequena. E foi assim que nós recebemos a pátria colonizadora Portugal, que se reuniu aos habitantes aqui do Brasil e mais aos nossos irmãos africanos que aqui chegaram e constituíram essa maravilha. Basta que olhemos uns aos outros e perceberemos as diversas nuances de tez, de cor, de cabelo, e hoje somos a nação Brasil. E Ismael vai nos deixar, né, através de uma obra lindíssima, uma colocação, obra essa de Humberto de Campos, Chico Xavier, dizendo que Ismael, manda meu coração, que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe pelos teus braços de trabalhador devotado da minha seara. Inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Jesus. Então, olhando para a beleza, né, dessas cores que vibram dentro do nosso coração, sabedores que Ismael, né, recebeu essa incumbência e Jesus escolhe a terra do Cruzeiro do Sul para plantar aqui e nos convida a ser a pátria do Evangelho. Vamos, através dessa viagem, dessa construção da túnica de Clio, seguindo em frente. O Brasil, então, é inserido no contexto internacional a partir dos séculos XVI, né, 15 e 16. Muito bem. E aí nós chegamos a um momento, porque nós não podemos pensar que o Brasil chegou de repente. O Brasil fazia parte daquele momento em que os portugueses chegam até, cruzam todo o Oceano Atlântico e chegam aqui à nossa terra. Porém, a Idade Moderna seria substituída, a história não parava, túnica de Clio sendo costurada pela Idade Contemporânea, que nós lembramos sempre de 3 colocações: liberdade, igualdade e fraternidade. Era marcada pelas revoluções. Século XVIII, revoluções. Revoluções no espírito do homem, revoluções materiais, revoluções filosóficas, trazendo no seu bojo a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e uma série de revoluções liberais que iam sacudir a velha ordem, o velho homem, abrindo caminho para que o homem de bem fosse construído, edificasse assim novos horizontes. Então, nós vamos ver que todo esse desenvolvimento tecnológico, acompanhado pelo desenvolvimento filosófico, acompanhado pela importância do ser humano, estávamos apenas, porque todos nós estávamos lá, adubando um jardim que estava preparado para aquilo que o Cristo havia prometido, o Consolador, né? Então, a terceira revelação aparece, e nós temos aqui uma citação: a missão dos reformadores... Opa, não tem problema. A missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Que são escolhas? São problemas, né? Suscitarás contra ti ódios terríveis, ver-te-ás de braços com a malevolência.
com a calúnia, com a traição. Terás que sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício até da tua vida. Allan Kardec, em pleno século XIX, vai entrar em contato com uma plateia intelectual bastante diversificada. São novas filosofias chegando, é o marxismo, é o socialismo, o materialismo em voga. Eu já tive a oportunidade de conversar com os alunos no curso, dizendo que naquela época não tinha celular, não tinha os cybercafés, né? Mas existiam o que? As livrarias, ponto de encontro, onde as ideias eram multiplicadas e os livros eram conversados, dialogados. Então, a partir da chegada da terceira revelação, esse espírito de escola trazendo para nós o Pentateuco, muitas reflexões sobre a vida, sobre a dor, pelo que será, o que será que acontecerá conosco, essas mensagens, através dos espíritos amorosos, chegaram para balsamizar e reavivar o cristianismo primitivo. E Kardec encontraria dificuldades, e as encontrou com certeza, mas a semente só foi reavivada. E vai aparecer então o seu continuador, Leon Denis, aquele menino que cresce em contato com a natureza, influenciado pelo seu pai, pelo seu avô, muito pelo seu avô e pela sua mãe, abraça a doutrina, e essa doutrina abraçada o transforma no continuador, e através da sua bela oratória sacudirá os salões na França, chamando a atenção para o estudo, para a necessidade de renovação. Porque o homem, dispondo de livre-arbítrio, pode, no último momento, recuar diante da tarefa que ele mesmo elegeu. É indispensável que dê provas de capacidade, de devotamento, de desinteresse e de abnegação. Então, Kardec e Leon Denis se responsabilizaram por distribuir, por difundir, por permitir chegar àquela sociedade uma leitura que era remédio, uma leitura que era libertadora, uma leitura que abria o coração do homem ao entendimento do que estava em torno. E o que estava em torno, se nós pensarmos na sociedade europeia do século XIX, nós vamos ver essa sociedade sacudida por uma série de revoluções, porque as transformações não são generosas. Leon Denis mesmo coloca a importância de analisarmos bem os ciclos da vida. E como a túnica de Clio continuava a ser traçada, aquela imagem de uma Europa industrializada, intelectualizada, varrida pelas ideias liberais que trouxeram, né, a liberdade de pensamento e de expressão, ao mesmo tempo ela também se armava, porque o mundo fora da Europa era extremamente interessante para os novos interesses da Revolução Industrial. Então, África e Ásia já estavam sendo partilhadas e colonizadas. E como nem todo mundo levou o mesmo pedaço, o mundo marchava, então, para quê? Para abalar aquela paz, entre aspas, que reinou de 1870 a 1914. E como essa paz foi abalada? Através da Primeira Grande Guerra Mundial, que deixou pelo menos 10 milhões de desencarnados. Ao invés de servir de lição, foi seguida de um despertamento de paixões violentas e de baixos apetites. Isso está numa obra de Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra. E como essa guerra não veio resolver os problemas imediatos da humanidade, porque esses problemas repousam ainda em duas grandes chagas, que são o egoísmo e o orgulho, a Primeira Guerra não resolveu os conflitos. Pelo contrário, aguçara as rivalidades. Portanto, o mundo marcharia em direção a um novo episódio, a Segunda Grande Guerra Mundial, de 1939 a 1945. E aí nós nos perguntamos, quando fomos escrever esse capítulo, amai-vos uns aos outros ou armai-vos?
E aí, quando nós estudamos afinco a Segunda Grande Guerra Mundial, onde o mundo ficou rachado entre aquelas ideologias intolerantes, arrogantes, inclusive a própria doutrina espírita sofre com a edificação de sistemas mentirosos, populistas, enganadores, substituindo o amai-vos por armai-vos. Nós espíritas, naquela época encarnados, sofremos muito com tudo isso. Não se podia deixar uma psicografia, um registro de uma reunião mediúnica, porque seria prova contra aqueles que ali estivessem envolvidos. E foi exatamente nesse embate entre liberdade e ditadura que o Brasil se fez representar através da FEB. E foram os bravos soldados brasileiros, sim, num contingente de mais de 25 mil soldados, onde tinha um lema: a cobra vai fumar. E fumou, né? Fomos lá defender a liberdade. E no peito de cada um que estava lá, havia uma canção que dizia: por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá. Lá é o Brasil. E nós temos toda uma informação muito simplinha, né, sobre essa participação. Para os que lá estavam e sobreviveram, a lembrança do instante em que o homem pela primeira vez desencadeou contra si mesmo as forças naturais de seu universo é de um relâmpago de pura luz, de uma terrível beleza. Eu fiz um corte rápido porque a Segunda Grande Guerra Mundial foi encerrada com essa imagem que nos deixa quase que em pânico, porque ao mesmo tempo que é um relâmpago de pura luz e traz uma beleza plástica, sabemos da dor que tudo isso revestiu. E nós temos que nos emanar aqui agora com os nossos pensamentos para que isso não volte a acontecer, sabedores que somos do momento em que vivemos. Cabe a nós, como espíritas, darmos o nosso testemunho através das nossas vibrações de amor. E então, amigos, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. O Brasil, como nós já havíamos conversado ainda agora, a túnica de Clio continua sendo, né, trançada. Nós temos que pensar muito na missão do Brasil como a pátria do Evangelho. Nós não podemos dizer não ao convite de Jesus a Eliú. Que as falanges de Ismael possam reunir o material disperso e que a pátria do Evangelho mais acenda e avulte no concerto dos povos, irradiando paz e fraternidade, que alicerçam todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Brasil, coração do mundo, sim, pátria do Evangelho. Somos todos migrantes. Se formos analisar cada um de nós que está aqui, buscarmos as nossas origens, saberemos exatamente a dificuldade de cada um que chegou aqui e foi recebido e abraçado. Se a gente come uma goiaba e joga uma semente, daí a 2, 3 dias ela está brotando. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E é por isso que, confesso a vocês, com muita emoção, nós temos que voltar a estudar muito todas essas propostas que foram feitas. E essa daqui diz: brasileiros, nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz, indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Humberto de Campos. E aí, como na vida tudo se entrelaça, o homem, o meio ambiente, somos todos interdependentes. Nós não somos independentes, nós necessitamos, né? Dividimos esse ar que respiramos o tempo todo. A natureza lá fora, com sua exuberância, nos mostra a importância desse país, dessa pátria amada assim onde moramos. E aí, cantando, vamos lá. Olha que linda essa formação de recifes ou arrecifes, né? Localizada em mar aberto, no sul da Bahia. Vamos olhar depois para a imagem, eu vou ler,
tá? Já localizamos sul da Bahia, tá? Passou anos despercebida, mas foi descoberta recentemente por pesquisadores do projeto Coral Vivo, que pesquisa espécies de coral em todo o litoral do Brasil. Com a forma de um coração, o Recife foi encontrado durante expedições para o mapeamento do Parque Municipal Marinho de Coroa Alta, em Santa Cruz Cabralha, lá na Bahia. Então, Soninha, vamos botar essa imagem, que ela é lindíssima. Olha a forma do coração, gente. Isso é um arrecife que está aberto lá para todos, né, que amam a natureza e podem chegar. Olha que beleza. Então, é por isso que nós não podemos estar desligados, né, da nossa observação em relação a tudo que essa pátria, Mãe Gentil, nos oferece gratuitamente. Daí a importância, né, de estudarmos as nossas regiões, suas riquezas e preservarmos o que é dela. E aí? Depois de ouvir, né, toda essa passagem em relâmpago, até porque para o espírito o tempo é diferente, nós estamos aqui tentando fazer essa representação. A aventura do espírito encarnado no corpo físico através dos séculos. Para nós pensar 500, 300 anos é complicado. E já caímos ali, já estamos com a pisada na lua, né, Soninha? Para onde vamos? Para onde vamos? De onde viemos, nós já sabemos. Somos espíritos criados por Deus de forma simples e ignorante, né? Estamos, através das reencarnações, tomando todos os nossos cuidados. Vamos começar a pensar assim, tomando todos os nossos cuidados, e não vamos terceirizar para outros alguma culpa. Vamos nos olhar e buscar saber para onde vamos. Voltamos lá àquela colocação de Jesus, a cada um as suas obras, e sabemos que todos, indistintamente, estamos a caminho da luz, porque tudo virá de acordo com as nossas escolhas. De agora, individuais e coletivas. Oremos muito para que os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e a nos incentivar a seguir pelo caminho da verdade e da vida. E aí, quando a gente escuta isso, eu acho que vale a pena repetir: tudo virá de acordo com nossas escolhas de agora, individuais e coletivas. Oremos muito para os benfeitores da vida maior continuem a nos ajudar e a nos incentivar a seguir pelo caminho da verdade e da vida. Porque o ponto de partida para o espírito é o que na existência precedente ele ficou. Portanto, a responsabilidade nossa é muito grande. Olhai, orai e vigiai sempre, porque dependendo de cada um de nós, das nossas escolhas, estaremos edificando o homem de bem, estaremos deixando para trás o velho homem, aquela carcaça, estaremos acumulando benefícios, e esses benefícios compartilhados, viveremos uma sociedade de bem. E aí, amigos, ninguém pode voltar, né, atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Chico Xavier. Portanto, quando nós olhamos aquela outra imagem que vai aparecer, e já vimos até, tem algum encontro aqui no SEMA, com certeza, e essa beleza do nosso irmão Jesus, nosso mestre maior, tocando suavemente a porta do nosso coração, nós sabemos que depende de nós abrirmos, porque quando Jesus diz: eis-me aqui, é para que nós caminhemos em sua direção. Não estamos sós, temos um irmão maior, que é um médico das nossas almas e dos nossos corações. Temos uma pleiade de espíritos amorosos o tempo inteiro a nos orientar e a nos sustentar. Portanto,
depois dessa viagem, né, rápida do espírito encarnado no corpo físico, só temos a agradecer a Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, por toda essa felicidade de sequencial de encarnações. E agradecer muito a casa da irmã Maria Angélica, que é o farol de luz nas nossas vidas. Então, amigos, ficamos aqui agradecendo muito a todo esse trabalho da espiritualidade com cada um de nós, a Jesus, que nos coloca no colinho o tempo todo, né? E a irmã Maria Angélica. E aqui está o nosso livro, volume 3, 1, 2 e 3, e que esse resultado da venda reverterá com certeza para a edificação do Sema Barra também. Então, amigos, uma boa tarde, uma boa noite, saudemos uns aos outros, né, e agradeçamos por essa oportunidade.